nossa vida aqui. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelos livramentos. Obrigado, Pai, pela vida eterna, que é o maior presente que nós recebemos do Senhor nesta vida, Pai. Te louvamos. E agora pedimos ao Senhor que essa aula, onde é a Tua palavra que está sendo estudada, Pai, que ela fale conosco, que a Tua palavra, Senhor, através da aula, fale com cada um de nós e nos faça, Senhor, compreender melhor a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas, e assim nós pratiquemos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor, pela Tua palavra, que nós pratiquemos com amor, pratiquemos, ó Pai, com santidade, para que o Senhor se alegre de nós a cada dia, Senhor, e possamos ser a luz do Evangelho sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, nossa aula é a terceira aula. O texto é 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. 1 João, capítulo 1. E aí nós vamos do verso 5 ao verso 10. O título da aula é Tratamento Radical contra o Pecado. Está dito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Até o verso 10, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A mensagem de sexta-feira, né, que o diácono Tiago trouxe para nós, era justamente essa, né? Foi interessante porque falou exatamente o conteúdo da nossa aula. E hoje a gente se aprofunda nisso, ok? E se for a vontade de Deus, prossegue ainda na mensagem dessa noite. O versículo-chave, vou pedir para o Rony ler para nós, é o 1 João 1,9. Pode ler na revista. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então esse é o versículo-chave para a nossa lição. Se a gente confessar os pecados para Deus, ele é fiel, ele é justo e vai nos perdoar, ok? E o alvo da lição, o João vai ler para a gente. Levar o aluno a uma reflexão acerca da realidade do pecado na vida de crentes em Jesus e da necessidade de confissão, arrependimento e santidade. Amém? Entenderam? Então o alvo dessa lição é nos levar, né, a refletir sobre a seriedade do pecado, tá? Porque muitos cristãos não levam muito a sério, né, a realidade do pecado, tá? Porque temos Jesus, então acha que pecou, Jesus está sempre perdoando, não tem perigo pecar. Então, muitos crentes não levam a sério, tá? Acha que está tudo certo já, porque Jesus morreu na cruz, então não tem mais não tem mais o que se preocupar, tá certo? Muito bem.
O texto que estudamos na lição passada, que foi com o nosso irmão Carlos, né? Presbítero Carlos, fala de comunhão, e especialmente comunhão com Deus. Mas a mensagem clara dos versos do texto básico desta lição é que não é possível ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Deus deixou isso claro desde o Éden. Havendo o homem cometido o pecado, fazia-se necessário seu afastamento da presença de Deus. Conferido lá em Gênesis 3, também conteúdo da mensagem de sexta. Todo o Pentateuco e os livros históricos deixaram clara a posição assumida por Deus por meio de suas exigências de santidade para seu povo. Os profetas anunciaram essa verdade. Um trechinho diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Ok? Deus é onipresente, o que significa que Ele está em todo lugar, o tempo todo. Entretanto, nosso pecado nos impede, né, de nos relacionar com o Senhor. Sentimos-nos como que afastados de Deus, que na verdade está sempre presente. Somos nós que o ignoramos e ofendemos com nossos pecados. É como entrar em um ônibus lotado, há diversas pessoas ao nosso redor, mas se não nos relacionarmos com elas, é como se estivéssemos sozinhos. O pecado justamente interfere em nossa comunhão com Deus. Ou seja, se a gente está vivendo uma vida de pecado, Deus está presente, porque Ele é onipresente, é isso que a revista nos disse, né? Nós pecamos, cometemos pecado, Deus está presente, mas nós não temos comunhão com Ele, porque o pecado pôs uma parede entre nós e o Senhor. Entendeu? Pôs uma parede que nos impede de nos achegarmos a Deus, porque estamos numa vida, né, pecaminosa. Então não há como Deus, né, se relacionar conosco, porque a Bíblia diz que Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Então não há como Deus compactuar conosco no pecado. Então a gente vê lá no Gênesis que foi exatamente isso, que quando o homem e a mulher pecaram, né, o Senhor Deus se afastou deles, os mandou fora, para fora do Éden. O Éden era o jardim de Deus, né? Deus pôs eles para fora e eles tiveram que viver uma vida separada de Deus. Deus nunca deixou de os alimentar, Deus nunca deixou de os vestir, né? Deus não abandonou completamente o homem, mas não teve mais comunhão com o homem por causa do pecado. E essa falta de comunhão com Deus fez com que o homem sofresse danos irreparáveis, que só puderam ser reparados com a morte de Cristo na cruz do Calvário, né, 4.000 anos depois do pecado. Ok? Todo o Novo Testamento faz sentido a partir dessa crença fundamental de que o salário do pecado é a morte, o rompimento da comunhão com Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Embora esses textos sejam bastante usados no trabalho de evangelização, precisamos nos conscientizar de que seu ensino se aplica também a todos nós. O trecho da Bíblia em 1 João 1:5 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ok? Ou seja, usamos esses textos na evangelização de pessoas, né? Que o salário do pecado é a morte, que se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado, estamos separados de Deus e corremos o risco de estarmos separados de Deus eternamente, se não nos arrependermos, né? E aí o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, entregarmos a nossa vida para Jesus, então nós somos salvos e somos possuidores da vida eterna. Então a gente evangeliza, prega isso às pessoas, mas muitas vezes nós não estamos nos conscientizando daquilo que estamos pregando para os outros, porque estamos deixando de viver em algum momento. Entenderam? Às vezes a gente deixa de viver essa palavra em nossas vidas, nos descuidamos e estamos lá vivendo uma vida de pecado, né? Desapercebida muitas vezes. Obrigado, meu irmão. Desapercebida muitas vezes. Por que eu digo desapercebida? Porque sim, muitas vezes a gente está pecando achando que está tudo certo, né? De novo, lembrar, sempre, não tem como não lembrar Davi. Ou seja, ele cometeu lá o pecado de homicídio, ele primeiro adulterou, depois ele cometeu um homicídio,
porque ele assassinou o marido daquela mulher, não foi com as próprias mãos, mas ele colocou ele na frente da batalha para ele morrer, porque Davi tinha certeza que ele morreria na frente de batalha. Então foi Davi quem o matou. Então cometeu adultério, matou aquele homem, e aí está tudo certo. Casou com a Batseba, ficou com ela está grávida, está tudo certo. Ele não percebeu, ele está desapercebido do mal, do grande mal que ele fez. E aí precisou então vir um profeta, falar com ele, contar uma história para ele, uma história de injustiça. E Davi, inteligente, quando o profeta perguntou o que o senhor acha, ele fala assim: o tal deve morrer. Como pode fazer uma coisa dessa? Ele deve morrer. Aí o profeta fala para ele: então, meu senhor, foi o meu rei que fez isso. Nossa, aí caiu, as escamas dos olhos dele, o comichão dos ouvidos de Davi caíram. E Davi, ele ficou constrangido, ele ficou envergonhado, ele se humilhou diante de Deus em arrependimento, porque ali ele entendeu que tinha pecado. Então percebe? Ele pecou e parecia que não estava pecando, ele não via erro naquilo. Tipo, porque ele pensou, bom, o Urias, ele morreu na batalha, ele estava guerreando lá, morreu, então agora eu estou livre, para casar com essa mulher, porque ela está livre do casamento, então está tudo certo. Para ele estava certo, e não estava. Então muitas vezes nós também estamos fazendo alguma coisa que é errado, mas na nossa mente não tem nada de errado, e na verdade estamos cometendo pecado. E aí nós precisamos da palavra de Deus sendo pregada ao nosso coração, para nos despertar desses pecados que estamos cometendo. E quando somos despertados, qual é o nosso dever? Nos humilhar diante de Deus em arrependimento, confessarmos a Ele o pecado, pedimos a Ele o perdão, para que possamos permanecer na presença de Deus. Ok? Muito bem. O conteúdo da mensagem. Então, 1 João 1,5 de novo, a gente vai relembrar várias vezes. O verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Ok? O conteúdo da mensagem. Não é incomum ouvir um irmão ou irmã se lamentando do padrão de exigência cobrado do crente. Parece que todo mundo faz isso e ninguém diz nada. Mas basta o crente fazer qualquer coisa errada e todo mundo começa a comentar e cobrar. Isso não é verdade? É que nem às vezes eu falo, às vezes a gente vê cada barbaridade no trânsito, por exemplo, quem dirige, fala, meu Deus, passou um farol vermelho, nossa, não tem uma viatura aqui, não tem um CT para multar, olha só que coisa, olha que loucura. Aí se a gente que é crente fizer isso, os olhos da polícia estão lá, nos vendo e nos multam. Ou seja, qualquer coisa de errado que um crente faz, vai ter alguém para ver, vai ter alguém para acusar, vai ter alguém para falar. Não é assim? É exatamente assim, tá certo? Embora isso pareça um tanto injusto, é natural que seja assim. Quem está nas trevas vive a prática aquilo que lhe é próprio, sem nada de lhe ser cobrado. Ou seja, porque eles já estão nas trevas. Eles estão nas trevas. Então, quem está na treva, quem está em trevas não está nem aí. Por isso que não tem cobrança. Por isso que não há cobrança. Oh, você viu o que você fez? Que coisa horrível. Não, não tem. Porque está todo mundo em trevas. Tá? Ou seja, pois as manchas não são vistas nas trevas, mas quem se achega para a luz tem sua vida exposta diante da luz do Evangelho de Cristo. Essa ideia é ainda mais desenvolvida em João 3, 16 ao 21. Vamos ler esse texto? Eu vou pedir para a Antônia ler para a gente. João 3, do 16 ao 21. O Evangelho de João,
capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se seja claramente que as suas obras não realizará. Calma, respira. Para que seja claramente que as suas obras não realizadas por intermédio de Deus. Ok? Ou seja, percebe? Quem está nas trevas está condenado, não vem para a luz porque não querem que suas más obras sejam expostas. Porque se vier para a luz, todas as más obras estarão expostas diante de Deus, né? Ou seja, é como se eles estivessem tentando se esconder de Deus. Praticam as más obras, não querem, por exemplo, às vezes ouvem falar de Jesus, vêm até às vezes uma vez ou outra na igreja, né, gostam do que ouvem, que gostoso, aquele momento, né, aquele culto, mas quando a palavra de Deus, né, fala diretamente com aquela pessoa e começa a expor a vida daquela pessoa, ela fica com medo, ela fala, não, quem está contando a minha vida para esse homem, nunca mais vem na igreja. Por quê? Porque está no erro, está vivendo uma vida de pecado. E quando a palavra de Deus expõe isso, essa pessoa fala, não, todo mundo vai saber o que eu faço de errado, de jeito nenhum, e vai embora. Ou seja, ele ama as trevas, ele ama o que faz. Então, por isso que no mundo é natural, ninguém cobra, mas na igreja é cobrado, a palavra de Deus cobra. A palavra de Deus, ela desnuda, né? Ela desnuda totalmente uma pessoa, a palavra de Deus. E aí, se essa pessoa, ela é de Deus, ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender e vai confessar os seus pecados para Deus e vai ser salva. Mas se essa pessoa não é, se ela não quer, então ela vai embora. Por quê? Porque então a vida dela está sendo, né, desnudada na frente de todo mundo. Não, essa é a minha vida, não, isso aqui ninguém pode saber. Por quê? Porque a pessoa ama o pecado. Ok? O que diz aqui ainda, quando as obras são más, é natural que se prefiram as trevas, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque são feitas em Deus. Ok? Quem vem para a luz, agora tem a sua vida transformada. Quem vem para a luz, recebe o perdão das suas más obras, recebe o perdão dos seus pecados, e agora ele passa a viver uma nova vida. E a nova vida dessa pessoa em Cristo o leva ou a leva à prática de boas obras, de uma vida agora diferente, de uma vida agora de santidade, de uma vida de amor ao próximo. Entenderam? Ok? Essa é a grande diferença. O perigo de tornar a bênção da comunhão verdadeira em um simples ajuntamento é muito grande. Nossas reuniões, nossos eventos e mesmo os nossos atos religiosos, ou os nossos cultos, né, serão absolutamente inúteis sem a participação abençoadora de Deus, nosso Senhor. E o conteúdo da mensagem é claro, havendo pecado, ou seja, trevas, escuridão na alma,
não há comunhão com Deus. As pessoas podem ir à igreja como alguém que apenas pisa nos átrios de Deus. Podem orar como quem faz vãs repetições, como alguém que apenas diz Senhor, Senhor, mas não entra no reino de Deus. Há a possibilidade de se achegar à palavra de Deus, simbolizada na Bíblia por um espelho, e voltar para ser como era antes, sem nenhuma mudança, como quem olha no espelho, no escuro, e nada vê. Percebeu? Ou seja, é uma coisa muito séria, muito séria. Quando os homens disserem Senhor, Senhor, e Jesus falar para eles, afastem-se de mim porque eu não vos conheço, muitas vezes a gente pensa só nos líderes, né? A gente pensa nos líderes que eram falsos profetas, que eram falsos mestres, mas dentre os líderes tem muitos outros que eram membros dessas igrejas. Eram membros de igrejas, membros até de igrejas boas, igrejas que pregavam a verdade, a palavra de Deus em verdade. Mas essas pessoas só se ajuntavam à igreja, né? Só estavam ali, né, passando o tempo, cantavam, louvavam, oravam, mas não tinham vida transformada, não tinham vidas transformadas, ou seja, permaneciam fazendo o erro, permaneciam na vida de pecado. Por várias vezes a palavra de Deus falou a essas pessoas, né, disciplinou essas pessoas, advertiu essas pessoas, mas elas fizeram de conta que não era com elas. Elas jogavam pro da esquerda ou pro da direita, para frente ou para trás, mas não recebiam aquilo. Estavam na igreja, mas aí chega naquele dia, o Senhor Jesus diz, eu não conheço vocês. E por que não conhece? Porque não deixaram eu transformar a vida de vocês. Vocês não deixaram eu entrar. Eu bati a porta e vocês não me deixaram entrar. Entenderam? É aquela igreja lá da Laodiceia, né? Jesus está do lado de fora, a igreja está cultuando, a igreja está lá louvando, a igreja está lá em oração, está profetizando, e Jesus está lá fora batendo na porta querendo entrar e eles não deixam. Ou seja, as vidas não estão sendo transformadas lá. Não estão sendo transformadas. É só um culto religioso, nada mais. É só um evento, é só uma reunião, nada mais, porque Cristo não está lá. Ele está do lado de fora. Ok? Os crentes não podem ser enganados. A mensagem do Evangelho que ouvimos é que Deus é luz e nele não há trevas. A mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica deve ser essa também, senão pregaremos um evangelho falso. Ou seja, se a palavra só fala de bênção, só abençoa, só enriquece, né, as pessoas, né, financeiramente, se a palavra só, né, dá solução para um problema ou para outro na vida, a palavra só está vindo para isso, então não é o evangelho verdadeiro que está sendo pregado. O evangelho verdadeiro vai anunciar o pecado, vai desnudar o pecado. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser totalmente transformados. E se a palavra de Deus não for pregada, né, dessa maneira, anunciando os nossos pecados, revelando os nossos pecados, né, ou seja, não vai haver uma verdadeira transformação. Que a gente está só ouvindo aquilo que quer ouvir, então. Só estamos ouvindo o que queremos ouvir. E o verdadeiro evangelho vai falar muitas vezes aquilo que a gente não queria ouvir. O que a gente não queria ouvir. Mas quando fala, ou seja, é Deus açoitando, né? É o pai açoitando o filho. E ele açoita para quê? Para que seus filhos não se desviem do caminho verdadeiro. Ele açoita porque ele ama. Então o evangelho, ele desnuda o pecado, ele revela o pecado. Ele vai lá sem dó mesmo, sem dó ele vem e dá uma surra na gente. Por quê? Para a gente se corrigir. Porque se não acontecer isso, nós estaremos vivendo um caminho totalmente longe de Deus. Ok? A mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. Ok? 3 afirmações perigosas. Né? Vamos ver 1 João 6, ou 1 João 1, é o mesmo texto da gente aí no início, verso 6 ao verso 8.
pedir para a Paula ler para a gente? 1 João, capítulo 1, verso 6 até o verso 8. Ah. Deixem abertas já no texto da lição sempre, porque vira e mexe a gente volta nele. Está já no fim da Bíblia lá, quase no Apocalipse. Capítulo 1, versos 6, 7 e 8. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz com Ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O verso 10 agora. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Muito bem. Negação do poder do pecado. Essa é a primeira afirmação perigosa. O primeiro grande perigo apontado no texto é o de acreditarmos que pecado não é coisa séria. Sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria, não há dúvida de que a falta de temor do Senhor é o princípio da queda. Percebeu? Se a gente não levar o pecado a sério, nós não estamos temendo a Deus. Percebeu? Se a gente não levar o pecado a sério, nós não estamos temendo a Deus. Tá? É como alguém que não consegue entender o poder do fogo e se queima. Fica brincando com fogo. Eu me lembro uma vez, eu era menino ainda, no meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos de idade, e nós estávamos na frente eu trabalhava no supermercado Carioca, ali na Vila Carioca. E nós estávamos na frente, não tinha aberto ainda, e tinha fios de energia caídos no chão. Uma parte lá no poste e outra parte no chão. E tinha 2 rapazes que trabalhavam no depósito do mercado, eles começaram a brincar com aqueles fios. Eles pegaram aqueles fios, um deles, né, e ficou brincando com o outro, assim, levando o fio assim na mão. E eu só olhando aquilo. De repente, o cara, sem querer, encostou no outro, deu uma explosão. Ele fez assim, ficou branco, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Ou seja, não leva o pecado a sério. Mas na hora que der o curto, na hora que der a explosão, aí ele vai sentir o poder do pecado. Porque o pecado tem poder, né? Tem poder, ele tem poder, um poder destrutivo. Destrutível, tá? É como fogo, né? Não entende, brinca com ele, quando pensa que não se queima, fala, nossa, isso aqui queima muito, tá? Não percebe o perigo da serpente venenosa e se deixa picar por ela. Não entende quanto o pecado é extraordinariamente perigoso, tá? Não, é só uma brincadeira, né? Não era nada sério, mas é muito sério, é muito sério. A Bíblia não deixa dúvida quanto à ação do pecado. Desde os dias do princípio da raça humana, o Senhor alertou Caim acerca do perigo do pecado. Da mesma maneira como o Senhor Jesus alertou Pedro da ação do inimigo. Somos ensinados a orar pedindo ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. E aprendemos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se a gente ficar pecando, o pagamento por isso é a morte. Entendeu? Salário é algo que se recebe por algo que se fez, não é? Então, se a gente ficar no pecado, o pagamento do pecado é a morte. É separação de Deus. É separação de Deus. Mas nós somos fracos. A gente é fraco realmente, né? E como o texto diz, né? Se a gente disser que não comete pecado, nós estamos mentindo, né?
Então, ou seja, a Bíblia está afirmando que a gente peca. E aí? Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ok? Nós somos chamados na palavra de Deus a não viver mais uma vida de pecado, porém Deus compreende a nossa fraqueza, sabe que nós não vamos ser perfeitos nesse corpo, então por isso põe um advogado do nosso lado para estar sempre advogando a nosso favor. Só que nós não podemos confundir isso, né, e achar que podemos pecar aí deliberadamente, porque temos o advogado sempre lá, advogando a nosso favor. Mas imagine só, né, um advogado sério, que pega um caso de uma pessoa que cometeu algum tipo de delito. Né, ele vai defender essa pessoa. Ele vai defender. Ele é sério, um advogado sério. Uma pessoa honesta. Né, não é qualquer advogado, porque tem advogado aí que pagou para ele, está ganhando para ele, ele defende até estupro. Né? Até um estuprador ele defende. Estou falando de uma pessoa honesta, um advogado honesto. Ou seja, ele vai, ouve o caso do seu cliente, né? Ele acredita na inocência dele, e aí decide defendê-lo. E durante, né, todo o processo, o advogado percebe e acaba descobrindo que o seu cliente, na verdade, é uma má pessoa. É uma má pessoa, é uma pessoa que simplesmente só quer se livrar daquela condenação. Mas ele vai continuar fazendo o erro, ele vai continuar cometendo os mesmos delitos. Aí o advogado descobre que essa é a vida dele e é o que ele gosta de fazer. E aí numa conversa com ele diz, não, imagina, não. Aí o advogado vai e acaba desmascarando e o cara fala, não, mas qual é o problema disso? Me livra dessa daqui, o resto é comigo. Ou seja, o advogado vai falar para ele assim, procure outro advogado porque eu estou abrindo mão do seu caso. Entendeu? Ou seja, esse é Jesus. Se não há seriedade do cristão com Deus, se ele não está levando uma vida séria, né, com Deus, se ele não está levando a sério a comunhão com Deus que é necessária, se ele não está levando a sério uma vida de santidade, então, certamente, Jesus vai abrir mão desse caso. Se vira, procure outro advogado. Eu não vou advogar o seu caso. O Senhor Jesus, como advogado, Ele vai advogar casos onde as pessoas são pecadoras, mas estão lutando para abandonar o pecado. Já confessaram para Ele seus pecados e agora lutam para não pecar mais. Embora de vez em quando dá uns deslizes, mas está lá, insistindo, não vou mais pecar, está lutando por isso. Então Jesus vai permanecer advogando por essa pessoa. Mas se essa pessoa continuar pecando porque gosta, então Jesus vai abrir mão dela. Ele não vai advogar esse caso. Entenderam? Só para a gente compreender, né, a ação de Jesus como advogado. Porque até canta, advogado fiel. Sim, ele é um advogado fiel. Mas é fiel a quem verdadeiramente o teme e o ama e quer agradá-lo com uma vida de santidade. Ok? Muito bem. Ainda assim podemos cometer o erro primário de não entender a seriedade da situação e achar que o pecado não tem toda essa força. E brincamos com Deus. Da mesma maneira como o povo de Israel fez no deserto e perdeu-se toda aquela geração. Aqui vamos ler 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Thaís vai ler para a gente, por favor? Primeira Coríntios 10, do 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobrevenha tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte a que possua suportar. Ouviu? Forte esse texto, né? É forte. A mensagem que eu preguei na quarta-feira, né? Que todo o Evangelho, toda a Bíblia Sagrada, toda a Palavra de Deus, desde o Velho Testamento, né? Nós lemos lá em Romanos, não foi 15:4, que foi escrito para o nosso ensino. E aí está Paulo aqui, utilizando-se do Velho Testamento para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos orientar, para que nós não caiamos nos mesmos erros que caiu aquele povo. Percebeu? Aquelas pessoas não levaram a sério o temor do Senhor. E viveram provocando a Deus. Viveram provocando a Deus. Caíam na farra. Ou seja, no momento em que Moisés desce lá do monte, eles estavam na farra, estavam na prostituição, estavam na fornicação, estavam na idolatria. E tudo aquilo Deus levou em conta. Deus levou em conta. Você viu, num dia só caíram 23.000 deles. Não permaneceram com Deus. Deus os rejeitou. Todo aquele povo foi rejeitado por Deus, e Deus disse que eles não entrariam no seu descanso. O descanso não era a terra prometida a qual eles tinham de Deus a promessa. O descanso de Deus é a eternidade. Ele disse: juro por mim mesmo que eles não entrarão no meu descanso. Hebreus repete essas palavras, né, e diz que eles não vão entrar no descanso de Deus. Eles estão condenados. Condenados. Ou seja, não se brinca com Deus. Não se deve ficar tentando a Deus. Ok? Mas muitos crentes tentam a Deus. Tá? Certo? Muito bem. Então aqui diz: da mesma maneira como o povo de Israel fez no deserto, perdeu-se toda aquela geração. Especialmente o versículo 9, né? Não ponhamos o Senhor à prova. Ok? Não tentemos ao Senhor. A segunda afirmação perigosa: negação da natureza pecaminosa. 1 João 1:8. Vamos lá, reler. 1 João 1:8. Presbítero, lê para a gente, por favor. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Muito bem. Outro perigo muito sério que ataca especialmente os crentes é o de acharmos que não temos pecado. Chegamos a acreditar totalmente que pecado é cometido apenas pelos descrentes, ou que só se pode considerar como pecado certos tipos grosseiros de desvios morais ou vícios perigosos. Chegamos a ponto de acreditar que não temos pecado nenhum, tornando-nos verdadeiros mentirosos. Ou seja, muitos crentes que se acham santos demais, quando vê um outro crente cometendo um pecado grosseiro, julgam, acusam, condenam.
Mas a esse respeito, o Paulo escreveu, e ele diz o seguinte, né, que não devemos ficar julgando o pecado alheio, porque certamente estamos cometendo um pecado pior do que aquele. Entendeu? Quando estamos julgando, estamos cometendo um pecado pior, porque nós também pecamos, ele diz, e fazemos até outras coisas piores, mas que ignoramos. Por isso Jesus disse, não julguem, para vocês não serem julgados. Mas a igreja tem essa mania, muitos na igreja têm essa mania. Ah, mas vai se batizar já? Mas ainda fuma, né? Vai se batizar já? Acabou de aceitar Jesus, como assim? Né? Então, não, é uma coisa muito séria, né? Ou seja, esta pessoa está se colocando num patamar elevado de santidade, dizendo, eu não peco. Quando eu me batizei, eu não estava em pecado. Todos nós nos batizamos, quando nos batizamos, estávamos em pecado. Porque a Bíblia disse aqui para nós, no verso 8, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Todos nós temos pecado. Entendeu? Então não podemos julgar o outro. Não podemos julgar o outro. O juiz é Cristo. É o próprio Deus o juiz. Então quando alguém, hoje, né, e assim a gente paga com a nossa boca. A gente paga com a nossa boca, porque às vezes nós julgamos alguém, quando pensa que não na trajetória, um pouquinho mais à frente a gente comete um pecado pior. E aí a gente se lembra daquilo. Meu Deus, sabe? Aí a gente fica encolhido ali, envergonhado, porque pecamos. Ou seja, aquele que está de pé, ore para que não caia. Então é melhor não julgar, porque a gente está pisando em ovos sobre essa terra. O ditado melhor para nós, para a nossa vida com Cristo é pisar em ovos. Qualquer pisada em falso a gente quebra um ovo. A gente pisa na meleca do ovo. Qualquer pisada em falso. Então a gente tem que andar com cuidado na vigilância. E ao invés de olhar para a vida dos outros, olhar para a nossa vida. Orar pelo outro e olhar para a nossa vida, para a gente não cair. Certo? Então chegamos ao ponto de acreditar que não temos pecado nenhum, tornando-nos verdadeiros mentirosos. Jamais podemos perder de vista que o que nos diferencia do mundano não é a ausência do pecado, pois todos pecaram. Ok? Mas o fato de sermos inclusos no plano salvador de Deus em Cristo Jesus. Não há pecadores e não pecadores. Entende isso, igreja? Vamos entender isso. Não existe pecadores e não pecadores, tá certo? Mas unicamente pecadores que se encontram ou não o caminho para o arrependimento por meio de Jesus. Esse fato deve nos ensinar uma vida humilde diante de Deus e sempre vigilante diante das inúmeras tentações, pedindo ao Senhor que nos livre do mal. Veja ainda o testemunho do apóstolo Paulo, em Romanos 7, do 15 ao 25. Vamos lá? Você lê para a gente, presbítero? Romanos 7. Ao 25. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado.
Percebeu? Essa é a vida humana. A guerra espiritual, a batalha espiritual que muitos falam, né, é dentro de nós, é na mente, é nos nossos membros e no nosso espírito. Entenderam? É uma guerra constante, onde nós temos que nos render ao Espírito todos os dias, nos render ao Senhor todos os dias, porque vira e mexe a gente está fazendo o que não queria fazer. Vira e mexe falamos o que não queríamos ter dito. E só vamos perceber isso depois. Depois que fizemos, meu Deus do céu, quando a gente entra aqui, a palavra vem direto como uma flecha. Pum, você pecou hoje. Lembra do que, nossa, meu Deus do céu. Percebe? É assim, é a batalha. Por isso Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Portanto, vigiem e orem, para que vocês não caiam mais em tentações. Percebeu? É uma guerra real. E ela é travada todos os dias, diariamente. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos ali em oração, nós estamos sempre caindo, estamos sempre errando, estamos sempre pecando. E quando vai ver, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu falei? Meu Deus do céu, sabe? Todos nós vivemos esse tipo de vida. Todos nós, porque é a vida humana. É a vida humana. Você viu o que Paulo falou? O pecado que habita dentro de mim. Ou seja, o pecado está dentro de você. O pecado está dentro de nós. Está dentro de nós. Por isso que esse corpo não pode, o carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Porque o pecado está nele. O pecado está dentro de nós. Então, cabe a nós mortificá-lo todos os dias. E como é que a gente mortifica ele? Renovando as nossas mentes com a palavra de Deus. Entendeu? Porque ele está aqui, dentro de nós, só esperando chance, né, de se manifestar com as nossas ações, com as nossas palavras. É exatamente isso que Paulo estava dizendo. Mas graças a Deus, né, que o Espírito Santo está habitando dentro de nós também, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós nas nossas fraquezas. Porque se ele não estivesse com a gente, não tinha mais chance para nós. Então percebeu que a palavra de Deus aqui não está dizendo para você que você só vai ser salvo o dia que você não tiver mais pecado nenhum. Muito pelo contrário, a Bíblia está afirmando, vocês têm pecados. Vocês têm pecados. Se disser que não tem, é mentiroso. Então, estamos salvos, mas nós não podemos nos dar ao luxo de olhar para essa vida de pecado e voltar a andar neles. Nós temos que lutar diariamente para não pecar mais. A cada dia pecar menos e menos e menos e menos, é a luta, é a busca para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Certo? Mas nunca diga, hoje eu não cometi nenhum pecado. Hoje eu poderia até ser arrebatado. Acabou de pecar. Acabou de pecar. Por quê? Se orgulhou, foi soberbo. Percebeu? Então, essa é a nossa vida aqui na terra. Por isso, nós temos que sentir, né, vergonha quando julgarmos alguém. Quando a gente falar de alguém, temos que nos envergonhar, sentir a vergonha. Meu Deus, eu tenho pecado também. E vou ficar julgando meu irmão, vou ficar falando do outro. Eu tenho que cuidar de mim, orar pelo outro e cuidar de mim, para que eu não viva mais uma vida assim. Ok? Oi. O interessante, né, com o decorrer da caminhada, a gente acaba conhecendo irmãos assim, desta forma, né, que por muitas vezes eles acham que vivem uma vida santa, né, e enxergam o pecado dos outros, mas não enxergam os seus próprios, né, e apontam, julgam, mas não vê a sua própria vida. E eu me lembro, né, dos fariseus, que por diversas vezes condenava Jesus, olhava para os discípulos e falava assim, o mestre de vocês se assenta com pecadores aí, né, com prostitutas, com ladrões, né, por quê? Porque eles se achavam, né, os tops, né,
E aí Paulo ainda vai escrever na sua carta, como a gente leu aqui de Romanos, alertando alguns, fala assim, todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus, inclusive os fariseus, esses aí que se achavam os bambambãs, né? Eles também pecam, eles também falham. E Jesus ainda vai dizer várias coisas a respeito deles, né? Que eles eram filhos do diabo, que eles eram hipócritas, Sepulcros caiados. Exatamente. E eles não conseguiam enxergar isso na própria vida deles, mas só que os de fora conseguiam ver, né? O próprio Cristo via o que estava no interior deles e condenava eles por causa disso. Exatamente. Percebeu? Ninguém está fora. Está todo mundo no mesmo barco. São todos pecadores. E como disse aqui a revista, né? Não existe pecadores e não pecadores. Todos são pecadores. A diferença, né, de quem está em Cristo para quem está em trevas, né, é que quem está em Cristo encontrou o caminho do arrependimento, do perdão, de uma nova vida. Mas ele não deixou de ser um pecador. Continua pecador, mas um pecador arrependido, que não tem mais prazer no pecado. Essa é a diferença de quem tem prazer no pecado, de quem está em trevas. Ok? Mas todos somos pecadores. Tá certo? Se não existissem mais pecadores, ou seja, se nós não fôssemos mais pecadores, nós seríamos o quê? Né? Semideuses já? Porque se nós não fôssemos mais pecadores, nós ficamos, Senhor, esse daí é pecador. É o que faziam, o que o presbítero Carlos citou, os fariseus, né? Porque eles se achavam, né, perfeitos. Então eles viviam julgando as pessoas. Eles julgavam Jesus ali, olha, não é o mestre de vocês comendo com os pecadores lá. Por quê? Porque eles se achavam não pecadores. Quando a Bíblia diz que todos são pecadores. Entendemos? Então, que direito temos de julgar o outro se nós também somos pecadores? Ok? Muito bem. A terceira afirmação perigosa. Negação das ações pecaminosas. 1 João 1:10. Mais uma vez o verso 10. Lê para a gente aí de novo, presbítero. Ficou aí atrás o... Repetir, né, a leitura é muito importante para gravar na mente. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ok? Se a gente falar que não tem pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. O Senhor está mentindo, Senhor. Porque eu não tenho pecado. É como se estivéssemos falando assim para Ele. Ok? A terceira afirmação perigosa é ainda mais sutil. Eu entendo que somos pecadores. É claro que eu sei disso. Apenas estou dizendo que não faço essas coisas. Ainda que pareça incoerente, esta é a nossa prática tantas vezes. Reafirmamos nossa condição de pecadores e até alimentamos uma postura humilde diante da santidade de Deus, mas não estamos dispostos a nos humilhar perante a mão de Deus. Um exemplo clássico desse fato está registrado na história de Davi, quando confrontado pelo profeta Natã. Lembra? É a história que eu já falei lá no começo. Ele achava que estava tudo certo. Não, eu não sou. Esse homem deve morrer. Ele julgando. Ele se julgando sem saber que ele estava julgando a si próprio. Esse homem deve morrer, meu Senhor. Esse homem é o Senhor. Né? Porque a gente tem essa mania de falar assim, ai, misericórdia. Eu sei que eu não sou, né, que eu ainda peco, mas eu não faço uma coisa dessa daí. Olha aquilo ali, eu não teria coragem. Ou seja, nós não nos humilhamos. Nós estamos olhando do outro, julgando o outro. E não nos humilhamos. Senhor, eu também sou um pecador miserável. Quem sou eu para falar desse do meu irmão? Quem sou eu? Sabe? Por isso que eu falei assim, né, na questão do Rio Grande do Sul, porque tem muitos líderes aí evangélicos, né, falando do Rio Grande do Sul, que o que aconteceu lá é o julgamento de Deus, é Deus pesando a mão, né, é porque o Estado é o Estado mais espírita do país, que não sei o que e tal. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que somos mais santos do que eles, somos menos pecadores do que eles, que nós estamos dizendo, eles são pecadores, nós não. Percebeu o perigo? Não podemos fazer isso. A nossa obrigação
é nos compadecer dessas pessoas. A igreja do Senhor também está lá. Tem muitos cristãos lá sofrendo a mesma coisa. E nós aqui achando que, não, está vendo? Né, eu estava conversando com uma pessoa, e ele falando lá que o gaúcho, eles são pessoas muito arrogantes. Né? Tá, é uma realidade, mas isso nos torna menos pecadores do que eles. Eles são pecadores, nós também somos pecadores e pronto. Ponto final, somos pecadores também. Então, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem crianças, tem idosos, né? Tem pessoas de bem, tantas pessoas de bem estão sofrendo, perderam tudo. Nossa, a gente tem que se compadecer e não julgar. Ai, a mão de Deus pesando, eles merecem. Não merecem. Você entendeu? Não podemos ir por esse caminho de que merecem. Porque se eles não merecem, nós também não merecemos. Se eles merecem, nós também merecemos. Ou seja, somos todos pecadores. Então não podemos julgar as pessoas. Tá? A gente entende, né, que as profecias da Bíblia Sagrada estão se cumprindo. E tem que começar de algum lugar. Por algum lugar tem que começar. Por algum lugar tem que começar. Né? Poderia ter começado por São Paulo, e aí? Né? Então, percebe? Nós não estamos isentos, não, dos acontecimentos futuros. Não estamos isentos. Estamos sofrendo algumas coisas também já. Então, a gente tem que se compadecer da humanidade da qual nós fazemos parte. Orarmos por essas pessoas, clamarmos pela misericórdia de Deus e não julgar. Porque quem julga é o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada. Ok? Então aqui, um exemplo clássico então, desse fato está registrado na história de Davi, quando confrontado pelo profeta Natã. Ele se mostra ético e sério quando se falava sobre a maldade cometida por alguém, mas não percebia que ele mesmo era o sujeito da ação, o pecador. Por isso, ele começa a sua mudança de vida dizendo que Deus está certo no falar e puro no julgar. Davi admite o seu pecado, porque Deus desmascarou ele, e ele se sentiu nu diante de Deus. O que eu vou dizer agora? Estou nu. O Senhor está certo no falar e é puro no julgar. E eu sou um pecador e acabou, tá certo? Cartas de João para hoje. Um de nossos grandes desafios diários está em pedir ao Senhor que nos sonde e veja se há em nós algum caminho mau. Da mesma maneira como fez o salmista, lá em Salmo 139, desculpa. A gente tem que todo dia falar, Senhor, olha para dentro de mim, Senhor, eu sei que tem alguma coisa ruim em mim sempre, né? Ontem talvez o Senhor, né, eu consegui melhorar, mas hoje talvez eu piorei. Então, Senhor, olha para dentro de mim, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser uma pessoa santa, me ajuda, né, a agradar o Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não consigo por mim mesmo, porque não há bem nenhum em nós. Em nós mesmos não há bem nenhum. Né? O pecado habita dentro de nós. Lembra quando o jovem rico falou para Jesus, bom mestre? Aí Jesus, por que me chamas bom? Bom é Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo ali, falando com ele, na condição de homem. Claro que Jesus é bom, porque ele é Deus, ok? Mas aquele homem, aquele jovem, não sabia. Ele olha para Jesus como um mestre. E então ele diz, bom mestre. E aí Jesus fala, por que você está me chamando bom? Bom é Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, não tem homem bom. Bom é Deus. O homem não é bom. Né? A pessoa pode ser bondosa, ajudar os mais fracos, ajudar necessitados, mas pisa no pé dele. Contraria ele. Né? Afronte ele. E você vai descobrir que ele não é bom. Ok? Todos nós somos assim. Se nos contrariarem, né, se pisar no nosso calo, às vezes a gente até suporta por um período, a gente, Senhor, não, tem que suportar, mas a gente tem um limite, né? Quando pensa que não, a gente explode. Fala o que não deve, xinga, até bate. Ou seja, nós não somos bons. Bom é Deus. E nós temos que buscar a bondade de Deus. Nós temos que buscar nos assemelhar a Deus. E isso é a guerra espiritual, lembra? É a batalha espiritual. O espírito contra a carne.
Ok? A solução. Confissão. 1 João 1, 9. Danilo, lê para a gente aí, por favor. 1 João 1, 9. Hã? É para você trazer a Bíblia. Tá vendo? Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. A solução, a confissão. Um dos nomes usados na Bíblia para descrever Satanás é acusador. Ele é o grande acusador dos homens, porque na fraqueza e na vergonha dos homens está a porta para desonrar o Deus verdadeiro. Além disso, Deus colocou dentro de nós um elemento que chamamos de consciência, que nos serve de alerta para a existência do pecado. Ou seja, né, nós temos consciência de quando está errado. Não adianta. A gente faz a coisa errada como se não estivesse errado, mas a consciência nos alerta. Ela fala, você está errado, cara. Você está errada. Você está errado. Você está fazendo coisa errada. A consciência nos alerta. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Não tem desculpa para nós. Eu não sabia. É o próprio Davi, estava dizendo uma lá que mas na consciência dele, alguma coisa estava lá, né, cutucando ele. Você está errado, Davi. Tá certo? Olha Romanos 5:20. Romanos 5:20. Vou pedir aqui pro Rony ler para nós. Isso. Amém. A lei foi introduzida para que transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ok? Ou seja, existe uma consciência. A lei de Deus, né, ela alertou, ela revelou o pecado, agora está na consciência do homem. Ele é consciente de que alguma coisa não está certa do que ele está fazendo. Tá? Até mesmo as pessoas, o Paulo em Romanos, ele fala das pessoas que viviam sem lei. Ele fala assim, até aqueles que não conhecem a lei, vivem, né, dando entendimento de que como se conhecessem a lei. Ou seja, a lei diz não mate, né? E muitos que não conheciam a lei, né, eles tinham consciência de que não deviam matar. Ou seja, é a consciência. Deus pôs isso na consciência do homem. Antes mesmo que a lei fosse declarada, na consciência do homem existia, já estava na consciência dele de que isso é certo, isso é errado. Ok? Ou seja, mesmo uma família que não serve a Deus, muitas vezes o pai, né, vai lá e ensina o filho a não mentir. Ele diz, não, mentir não é bom, é uma coisa ruim, coisa errada, tem que falar a verdade. Mas ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a lei, mas ele tem consciência de que mentir é errado. Percebeu? Então isso é a consciência do homem, não tem desculpa para o homem. Por isso que a palavra de Deus diz, o homem é indesculpável. É indesculpável. Não tem, eu não sabia. Entendeu? Do outro lado, também, o Espírito Santo de Deus trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, de todas as maneiras, somos alertados para o fato do pecado. Não tem como não ser, gente. Não tem como a gente não sentir, saber, entender que pecamos.
ou não pecamos. A gente sabe. Deus não deixa a gente no escuro, ok? O fator que diferencia a ação de Deus em nós para aquela operada pelo grande inimigo de nossa alma está no objetivo da ação. O Espírito Santo mostra o nosso pecado para mostrar o caminho do arrependimento e nos levar de volta para Deus. Ok? Então, o Espírito, é por isso que a gente tem a mania de falar, o Espírito Santo está me incomodando, né? A gente usa esse termo. Na verdade, o Espírito Santo está nos alertando. Essa é a palavra mais correta. Não é nos incomodando. Porque incômodo é uma coisa ruim, não é? Que incômodo. Não, o Espírito Santo está nos alertando. Aí o Espírito Santo está aqui me alertando. Está falando no meu coração aqui que não está certo isso. Então não está certo. Está certo? É por aí. Enquanto negamos o pecado, ou lhe damos outro nome que amenize sua ação malévola, somos facilmente levados ao engano de um convívio continuado com os seus efeitos mortais, sem esperança de mudança. Caminhamos da morte para a morte da mesma maneira como um abismo chama outro abismo. Desse modo, corremos o risco de viver condenando os que estão no mundo, mas vivendo da mesma maneira como eles vivem, na prática do pecado. Olha o texto. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e assim por diante. É Romanos 1, do 29 a 31. Ou seja, muitos crentes estão vivendo como os não crentes. Tá? Muitos. Tipo, amenizando o seu próprio pecado, porque ganha força no pecado do outro. Olha só que maldade, meu Deus, e a gente fazendo coisa semelhante. Né? A gente, por exemplo, olha um noticiário, o cara matou crianças dentro de uma escola. Isso é um monstro. É um monstro. E a gente matando pessoas com a boca, com a língua, falando mal delas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O peso é o mesmo. Né? É homicídio. Estar com as mãos sujas de sangue não é só matar com uma faca, com uma arma de fogo. É falar mal de alguém. Né? Por exemplo, tem na igreja falar mal do outro cristão. Para outro. Está matando aquela pessoa, porque o outro vai falar, nossa, esse irmão é assim, misericórdia, vou chegar nem perto. Você matou ele. Você matou o outro. É o mesmo peso. É o mesmo peso que matar a mão armada. Entendemos? Oi. Espera aí, deixa eu te dar o microfone para você falar aí. Teve um período quando eu me converti, logo no início, que lógico, a gente tem muito que ser trabalhado ainda, né, tratado por Deus. Sim. E às vezes eu ia na casa de uns irmãos e começava a comentar sobre certos pecados, né, que eles acabavam cometendo, né? E quando eu ouvia aquilo, por ser um novo convertido, eu falava, então eu estou bem. Eu estou bem. Um pastor fazendo isso, uma missionária, né, uma mulher do círculo de oração fazendo essas coisas. Então eu olhava, então eu estou bem, não estou cometendo nada que eles estão fazendo, e eles têm uma posição maior, né, melhor do que a mim, então, né, eu estou muito bem na minha caminhada espiritual. E quando uma vez eu estava lendo o livro de Gálatas, né, aí Deus falou de uma forma poderosa comigo, que aí Paulo vai dizer assim, cada um examine os próprios atos, sem se comparar com ninguém. E quando eu me deparei com essa palavra, nossa, sabe, foi um choque de realidade, né? Foi um choque para mim. Eu falei, realmente, eu tenho que examinar meus próprios atos sem se comparar com uma pessoa que é pecadora. O meu exemplo que eu tenho que se comparar é com Cristo, não com um ser humano que é falho igual eu. Então eu olhava para um ser humano, um pecador, e falava, então estou bem, não estou cometendo essas coisas, não estou fazendo o que ele faz, então acredito que eu estou agradando a Deus, né? Mas eu não devo me comparar com um irmão. Eu tenho que me comparar com Cristo, porque Ele sim é o modelo perfeito, né, para as nossas vidas. Muito bom. Você viu? Percebeu isso? É Gálatas
6:4, marca aí. Tá? Gálatas 6:4, depois medita também. Porque é uma mania do ser humano, né? Se comparar, fazer comparações com outro ser humano. Então, é um grande erro. A palavra de Deus está advertindo já lá que está errado. Né? É para Cristo, o nosso modelo é Cristo, então nós temos que olhar para Ele, nos comparar a Ele, buscar, será que eu posso me comparar a Jesus? Não, eu sou um pecador, aquele lá é pecador igual eu, a gente é tudo pecador. Né? Então a gente tem que olhar para Jesus e não olhar para o outro. Naquela igreja, pastor isso, fulano aquilo. Não, eu estou buscando a Cristo. Nós estamos, a igreja é um pronto-socorro, está todo mundo doente, está todo mundo sendo tratado. Uns já estão num tratamento mais avançado, outros estão começando o tratamento, é assim. Né? E o médico de todos é Cristo, Ele está lá trabalhando em nós, o Espírito Santo está agindo em cada um, então a gente tem que olhar para Ele, e não para o outro, tá certo? O que fazer com essa situação? O caminho bíblico é claro e objetivo, arrependimento. Temos que confessar nossos pecados para podermos ser beneficiados pela ação amorosa do Senhor. O texto de 1 João 9 diz: fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? Foi legal que o diácono Tiago, ele trouxe a mensagem na sexta-feira. Você percebe que foi tudo que ele pregou a nossa aula hoje, né? Interessante, eu fiquei assim deslumbrado na sexta-feira. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Né? E ele usou o salmo lá de Davi, né? Enquanto eu escondi o meu pecado, né, os meus ossos foram, né, ficando ressequidos, eu fui sendo destruído. Quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, ou seja, ele foi restaurado, ele foi renovado em Deus, aquilo ali, fantástico, fantástico. Não adianta tentar esconder os nossos pecados, a gente tem que confessar diante de Deus, porque Ele sabe, Ele está vendo. Então a gente tem que se arrepender e confessar para Ele, e pedir para Ele ajuda, para a gente não cometer mais esses pecados, tá certo? Não é possível crer no Evangelho sem crer no fato do pecado, pois o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. A mensagem que ouvimos, né? A mensagem que ouvimos, ou seja, 1 João 1,5, de novo, só para a gente relembrar, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Tá? Diante do fato de que não há trevas em Deus, estaríamos irremediavelmente distanciados dele, pois somos afetados pelo pecado em todas as dimensões. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebeu? Quanta bondade em nosso Deus e Senhor, que conhecendo a nossa natureza e nossa impossibilidade para agradá-lo, nos enviou o seu Filho para que nele encontremos paz com Deus. Fomos reconciliados através de Jesus, né? Não havia como a gente voltar para Deus, por causa desse pecado. Então o Pai enviou o próprio Jesus, o seu Filho, para tomar esse lugar. Só Ele podia, né? Consertar o erro que o homem cometeu. Então Ele veio em condição humana, porque tinha que ser um homem também para consertar o erro de outro homem. Então Ele veio em condição humana e consertou o erro, morrendo na cruz, trazendo perdão para os nossos pecados, para nós nos reconciliarmos com Deus, sermos reconciliados com Deus, ok? Então a gente não pode mais voltar a viver aquela vida de pecado. Nós temos que ter consciência a cada dia de que o pecado, né, afeta diretamente a nossa comunhão com Deus. Afeta. Quando a gente peca, a gente percebe que a coisa não está legal, a gente percebe que a coisa não vai bem, a gente percebe que já não sentimos Deus da mesma maneira em que sentíamos, a gente percebe que alguma coisa não está, porque no mundo espiritual, Deus faz com que a gente sinta isso, faz com que a gente sinta. Então a gente tem que entender isso e falar, meu Deus, eu não posso voltar a viver uma vida assim, eu tenho que viver uma vida de santidade, né? Eu sei que eu não sou perfeito,
né? Eu sei que eu não sou perfeito, então não sou melhor que ninguém. Agora voltei a minha comunhão com Deus, graças a Deus, estou firme de novo, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Isso não me dá o direito de me sentir melhor, superior aos meus irmãos. Porque se eu fizer isso, eu caio de novo. Entendeu? Se eu alcancei um patamar mais elevado agora com Deus, eu tenho que lutar para que os meus irmãos alcancem o mesmo patamar. E não me sentir superior a eles. Não posso fazer isso. Porque eu também sou pecador, mesmo assim. Ok? Conclusão. Profundo sentimento de humildade, alegria e amor deve tomar conta de todo o nosso ser diante da obra extraordinária de Cristo na cruz. Da mesma maneira, devemos tomar um profundo compromisso, no sentido de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, de modo que o seu nome seja honrado em nossa vida e em todo o nosso procedimento. Romanos 6,2 diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Esse capítulo 6 de Romanos é muito interessante. Paulo responde perguntas ali, né? Que diremos, Paulo? Né? Porque a graça aumenta, pecaremos mais para que ela aumente ainda mais? Né? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Uma vez que nós somos perdoados e libertos do pecado, não podemos voltar a pecar, não devemos voltar a pecar. Ou seja, Paulo deixa bem claro, porque aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Né? Então vamos pecar mais para superabundar ainda mais a graça? Paulo diz, de maneira nenhuma. Não é isso que está sendo dito na palavra de Deus. Ou seja, não importa a quantidade de pecados que se cometeu. Se você se arrependeu, a graça veio sobre você e você foi perdoado. É isso que quer dizer. E não que você tem que continuar pecando mais e mais para a graça superabundar. Ok? Uma vez que fomos libertos, vivamos libertos. Tá? Mas se dissermos que nós não temos mais pecado, somos mentirosos. A gente peca ainda. Tá? Então lutemos para andar na presença de Deus, vigiemos em todo o tempo, porque o Senhor está com a gente. Está sempre nos ajudando a vencer. Ok? Amém? Dúvidas? Ficou alguma dúvida aí, não? A próxima aula é características do crente verdadeiro, tá? E o presbítero Carlos, se Deus quiser, vai nos dar essa aula e a gente vai continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Você tem? Está aí o microfone? Por exemplo, eu quero entender, se confessarmos os nossos pecados, né? Agora, quando a gente erra, a gente sabe que Deus está vendo. Então, confessar o pecado de uma coisa que Ele já sabe. Confessar, porque se não houver, Ele sabe. Mas se nós não confessarmos, Ele não pode nos perdoar. Entendeu? Tem que ser uma ação nossa. É uma ação nossa. Temos que reconhecer, admitir e nos humilhar. Porque quando nós nos arrependemos e confessamos, nós estamos nos humilhando a Ele, estamos dizendo, o Senhor está certo e nós estamos errados. Né? Nos perdoa. Então tem que ter essa ação para Deus poder perdoar. Senão, se a gente não confessar, não há perdão. Ok? Amém? Mais alguma? Tudo certo? Todo mundo vai embora bem para casa hoje, para voltar aqui às 18 e cultuar o nosso Deus? Então vamos ficar de pé e agradecer a Jesus. Nosso Pai querido, muito obrigado por essa aula, muito obrigado, Senhor. Que aula fantástica, meu Pai, da Tua palavra. Que entendimento fantástico que o Senhor deu aí, Senhor, o autor desta lição, Pai. Eu vou até orar por ele aqui, Senhor, que é o pastor João Batista Cavalcante. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter usado a vida dele para ter escrito essa aula para nós. Nos alimentamos bastante essa manhã, Pai, nos alimentamos muito mesmo. E que agora, Senhor, possamos estar fortalecidos para praticar tudo que a gente aprendeu do Senhor a cada dia, no nome de Jesus, e a cada dia sermos cada vez mais aceitos pelo Senhor, meu Pai, mais santos, mais separados do pecado, no nome de Jesus, Pai.
Agora eu te peço que nós possamos ter uma tarde abençoada por Ti adiante, um bom almoço para todos nós, e às 18 horas, em nome de Teu Filho Jesus, podemos estar aqui reunidos novamente para cultuá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, Senhor, e estarmos, Senhor, de verdade na Tua presença, de verdade, Senhor, louvando o Senhor de todo o nosso coração, não só de lábios, para que assim estejamos em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, para a glória do Seu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Até mais tarde. Deus abençoe.